Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?" "Que coisas?" perguntou Jesus. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista de todos eles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quero convidá-lo para colocar o teu coração diante de Deus. Esse texto fala de dois homens que eram discípulos de Jesus e que estavam com o coração muito atribulado, muito angustiado por conta de coisas que estavam acontecendo. Jesus se encontra com eles e eles não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus vai conversando com eles. Jesus entra na casa para ceiar com eles. E quando Jesus vai partir o pão, eles percebem que é Jesus. Quando eles percebem que é Jesus que estava ali, Jesus desaparece. E eles, tomado de uma grande força no seu coração, de um renovo na sua alma, eles retornam para Jerusalém, se encontrar com os discípulos de Jesus. Eu quero convidá-lo nesta noite para colocar o teu coração diante de Deus. Você que também é um servo de Jesus, e você que talvez nesses últimos dias esteja andando atribulado na sua alma por conta de coisas que têm acontecido no entorno da tua vida.
quero dizer que o Senhor Jesus, Ele está caminhando com você e Ele quer falar ao teu coração. Prepare o teu coração diante de Deus enquanto nós ouvimos essa canção em nome de Jesus. Fique com os olhos fechados. Coloca a tua vida, a tua alma diante de Deus, diante do coração do Senhor. Aleluia, Senhor. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty on the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew louvar o teu nome, Deus, e agradecer ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor fala conosco em todo tempo e em todo lugar, Pai. Nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos, Pai. E nós rogamos ao Senhor, Pai, porque queremos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de dois homens que eram servos de Jesus. Duas pessoas que estavam muito tristes, angustiados, por conta de algumas coisas que estavam acontecendo ao seu entorno. E eu queria entender essa história com vocês. Eu queria conversar um pouco sobre o que estava acontecendo na vida, não apenas desses dois homens, mas na vida de muita gente que conheceu Jesus e que tinha uma expectativa muito grande com respeito a Jesus, e parece que tudo tinha ido abaixo.
A vida desses homens aqui eram muito semelhantes à vida de muita gente que está aqui hoje. Pessoas que estavam existindo, que estavam caminhando, vivendo a sua vida, e que de repente tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus e essa palavra dar um novo significado para a sua vida. Muitos de nós que, quando ouvimos a palavra de Deus, deixamos de simplesmente existir e fomos convidados a viver. E você foi convidado por Jesus para viver. E quando nós chegamos aqui, e quando nós fomos tocados por Deus, e quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, e essa palavra queimou no nosso coração, nosso ser se encheu de vida, de esperança. E aí nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e nós nos sentamos aos pés da cruz para ouvir Deus. E Deus falou ao nosso coração de muitas formas e de muitas maneiras. Deus falou ao coração destes homens de muitas maneiras. E o coração deles era cheio de expectativa com respeito ao Senhor. Se encheram de sonhos e de planos. E uma das coisas que Deus faz com a nossa vida é colocar no nosso coração sonhos e planos. Todos nós que viemos aqui, todos nós que um dia ouvimos a palavra de Deus, todos nós que um dia tivemos o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós recebemos no nosso coração a capacidade de sonhar, a capacidade de ver aquilo que ao nosso coração Deus vai fazer na nossa vida. E a vida de muitos, de todos nós que estamos aqui, se encheu de sonhos. Você é um seguidor de Jesus, e eu tenho certeza que o teu coração tem muitos sonhos e muitos planos que Deus colocou dentro do teu coração. Muitas vezes Deus falou ao teu coração. Muitas vezes Deus fala ao teu coração. Com certeza, ao coração de muitos nesta noite, Deus está falando desde o começo do nosso culto. Deus fala com você. E esse falar de Deus vai trazendo esperança, vai contagiando a nossa alma. E a gente vai enchendo a nossa vida de alegria, de paz. E mesmo que as coisas não estão bem ao nosso redor, mas nós agora estamos olhando para frente, estamos olhando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, estamos olhando para a obra que Deus vai consumar na nossa história, para as mudanças que Deus vai realizar na nossa vida. Nosso coração está cheio de alegria, nossa alma está cheia de alegria. Irmãos, Deus falou muitas vezes comigo, e muitas vezes meu coração quase que não cabia dentro do meu peito, com Deus falando comigo daquilo que Ele iria fazer na minha vida, daquilo que Ele iria fazer na minha história. E é assim que nós caminhamos com o Senhor. Mas na nossa caminhada, nós nos deparamos com algumas situações que parecem fracasso. Isso acontece na vida de todos nós que caminhamos com o Senhor Jesus. Alguns momentos da nossa vida, algumas situações que nós passamos, parece que fracassou. Os nossos planos, os nossos sonhos, tudo aquilo que nós tínhamos sonhado, tudo aquilo que nós tínhamos vivido, parece que fracassou. E essa é a história desses discípulos. O texto bíblico diz que eles estavam conversando e Jesus aparece e começa a conversar com eles. A tristeza deles não permite que eles percebam Jesus, como a tristeza que nós sentimos não permite quando Deus está falando conosco muitas vezes. Eles não perceberam, Jesus estava falando com eles. E o interessante é que tudo que eles falam, tudo que eles narram nesse texto, eles narram no passado.
Nós esperávamos, nós achávamos, nós acreditávamos. Parecia que ia acontecer. Parecia que ia acontecer. Sabe, irmão, quando você está seguindo Jesus cheio de alegria, cheio de sonho, e de repente você se depara com uma pancada, e de repente você se depara com perdas na tua vida que são irreparáveis, com situações, com fracassos, e às vezes um fracasso que foi seu fracasso, eu fracassei, e às vezes algo na nossa vida que fracassa, e a gente agora entra num desespero. E esse era o desespero desses homens. Nós acreditamos, nós esperamos. Irmãos, se eu abrisse aqui para a gente contar testemunhos, eu iria ouvir alguns testemunhos tremendos de pessoas que caminharam com Jesus, tiveram essa perspectiva de sonhos grandes de Deus, e caminhando com Deus em determinado momento da caminhada, se sentiram fracassados, e toda esperança, e todo sonho, e todo projeto ficou no passado. Eu achava que Deus ia fazer, eu esperava que Deus ia fazer, eu acreditava que Deus ia fazer. E muitos de nós, irmãos, enfrentamos nesse caminho tribulações, perseguições, angústias, tempos difíceis, desertos, que se deparam diante da gente, que nós começamos a enfrentar, dor que vem da nossa alma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja, ele diz: olha, eu estava em determinado lugar, e o sofrimento era tão grande que ele era muito além das minhas forças. Eu conversava semana passada com o irmão da nossa igreja, e ele dizia isso para mim. No momento de luto, ele dizia para mim: pastor, eu não tenho força, eu estou precisando muito de Deus para suportar. Essa nossa caminhada, irmãos, esse nosso chamado para a vida, é um chamado extraordinário de Deus. E nessa nossa caminhada, nessa nossa perspectiva, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nesse nosso caminho, nós nos deparamos com pedras, com espinhos, com tempo de seca, com tempo de escassez, com tempo de luta e de luto. E aí, irmão, parece que no nosso coração tudo ficou no passado. E talvez alguns de nós que estamos aqui estejamos conjugando a nossa vida no passado, nesse sentido. Eu acreditei, eu esperei, eu tinha certeza que Deus ia fazer. E vamos carregando a nossa vida como que para o cemitério, levando os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa esperança, a nossa vida. Interessante que eles não perceberam, mas Jesus estava caminhando com eles. Jesus estava falando com eles o tempo todo. Jesus entrou no caminho deles. E Jesus, ele começou a conversar as mesmas coisas, só que mostrando para eles um outro significado. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, irmã que está aqui, é que o projeto que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar. Os sonhos e os planos de Deus para a tua vida vão além deste tempo, vão além das circunstâncias desta vida. E o que Jesus estava mostrando para aqueles dois homens
é que ainda que a situação, ainda que a perspectiva que eles tivessem era de derrota, era de perda, era de fracasso, tudo estava nas mãos de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. E a vitória do Senhor e a vitória dos filhos de Deus é certa nessa caminhada. Não é de repente na perspectiva do meu olhar, porque eu não consigo enxergar tudo. Deus está cuidando de tudo na nossa vida, irmãos. Eu lembro da história da minha vida, da vida da minha família. Uma história de sofrimento, como a história de muitos de vocês que estão aqui. Uma história de fugas, de miséria, de fome, de viver de favor. Uma história de ausência. Eu lembro quando nós entramos no colégio interno, eu e meus irmãos e a minha irmã foi para um outro colégio, e a nossa família separou. Era a mãe, os 4 filhos. E é uma imagem que eu tenho no meu coração. O dia que nós chegamos no colégio interno, a irmã foi conversar com a gente. Minha mãe ia embora, só dali 6 meses que a gente ia poder ver. Minha irmã tinha ficado em Morretes. E eu e meus 2 irmãos ficamos no colégio interno. A gente só saía para ir para a escola. Os muros altos. Ficamos ali. E foi um dia muito triste. E eu lembro que eu fui para o banheiro e fiquei chorando por muitas horas dentro do banheiro. A minha vida não tinha sido fácil até ali, nem dos meus irmãos. Mas Deus estava cuidando. Deus está no controle. Ainda que o inimigo tenha vindo a esse mundo para matar, para roubar e para destruir, o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida nova, e vida eterna. Nós ficamos no colégio por tempo. Saímos dali e passamos por muitas situações. Eu olho para a minha vida e eu vejo que eu passei por muitas situações. Eu lembro que em alguns momentos na minha cama, eu deitado, eu dizia assim: Deus, será que nunca isso vai acabar? Será que nunca vai acabar? E eu ficava a noite inteira brigando com Deus na minha cama. Será que isso nunca vai acabar? Só que Deus estava no controle. Deus estava comigo, como Deus está com você. Jesus procurou preparar os discípulos muito bem para a vida, porque a vida não é brincadeira. Vida não é um parque de diversões. Vida não é um passeio. Vida é passo a passo, procurando equilibrar, fazendo escolhas e procurando fazer boas escolhas, se levantando quando leva tombo. Deus, Ele te escolheu e é por isso que você está aqui. Ele te separou, por isso que você está aqui. E se você teve sofrimento na tua vida, eu tenho uma boa notícia para você. A palavra do Senhor diz que as tribulações e as angústias do tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Este lugar que nós estamos hoje, irmãos, não é a nossa casa. Essa vida aqui nessa terra não é a nossa casa. Nós estamos de passagem aqui. Há um lugar melhor para nós.
Já disse isso para o pastor André em conversas com ele, pastor Luiz conversando com eles, e eu disse isso muito claro. Eu falei, gente, se a nossa vida é isso aqui, não há sentido. Porque não há sentido, irmãos, eu estar preocupado em trocar de carro e uma criança morrendo de fome. Não há sentido num hospital ter tanto medicamento e não ter ninguém lá na sala de espera, naqueles estofados caríssimos de couro legítimo. E num outro canto da cidade, uma fila enorme de pessoas, colocado em macas nos corredores, cheio de baratas e ratos andando para lá e para cá, e não ter um medicamento para passar a dor do indivíduo. Não há sentido. E eu me perguntei muito o que significa essa vida. E o Espírito Santo de Deus, um dia ele falou para mim, o que você significa nessa vida? E eu percebo, irmãos, que a nossa vida nessa terra é um chamado de Deus, é uma vocação de Deus. E você como um empresário, você como um profissional, e você como enfermeiro, como médico, você como um funcionário público, como um professor, como um advogado, você foi escolhido por Deus para colocar ordem nesse caos, e para trazer esperança, e para abraçar aqueles que estão morrendo por dentro e por fora, levando a eles a palavra de Deus, e dizendo para eles que há algo maior do que tudo isso que eles podem ver. De que por trás de toda essa tempestade, por trás de toda essa ventania, por trás de todo esse mundo cinza que nós vivemos, existe um mundo que foi colorido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Existe um lugar de cura, existe um lugar de libertação, existe um lugar de renovo. Jesus estava querendo dizer para aqueles homens, vocês foram meus escolhidos, para que vocês continuem plantando uma semente de esperança nessa vida. Esse lugar que muitas vezes nós sentimos dor, sentimos desprezo, sentimos tristeza, Deus nos levantou para que nós sejamos instrumentos de luz neste lugar. Você é uma bênção de Deus. Você é escolhido por Deus, você foi separado por Deus. E o que Deus está dizendo para você hoje aqui, não desacredite, não coloque a tua vida e o teu futuro no passado. Porque você nem imagina o que Deus vai fazer com a tua vida. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio, irmãos, nessa palavra. E eu creio nessa palavra na sua vida. E eu acredito, irmãos, que toda tempestade vai passar. E eu acredito, irmão, que nós podemos orar e clamar a Deus por milagres e por mudanças. E eu acredito, irmãos, que nós podemos buscar a presença de Deus e crer na presença de Deus e ver as coisas mudando ao nosso redor e na nossa vida. Aquilo que eles pensavam que era o fim, na verdade, era o começo de uma nova vida. Jesus ressuscitou. E a maior mensagem que existe, a mais poderosa mensagem que existe na terra é: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui presente nesta noite, tocando o teu coração, tocando tua vida. Ele está aqui conversando com você. Ele está conversando no caminho. Ele coloca pessoas ao teu lado para falar o teu coração. Uma mensagem, uma palavra para tocar a tua vida, para levantar você e dizer: olha, você nem imagina o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. Você só está conseguindo olhar, você está triste, porque você só está conseguindo olhar as coisas dessa vida, mas há algo maior que eu tenho para você, há algo tremendo que eu tenho para você, há algo que perpassa, que atravessa essa existência nessa terra, há algo que está muito além daqui.
aonde nós vamos encontrar os nossos amados, aonde nós vamos poder viver uma vida sem doença, sem enfermidade, porque o pecado não estará mais lá implantado, aonde não haverá injustiça, porque o sol da justiça brilha. Há um lugar tremendo e maravilhoso para nós. E agora, irmãos, essa boa notícia está na nossa mão. E quando os discípulos eles tomam conta dessa notícia, eles estavam em Jerusalém. E agora eles estavam saindo de Jerusalém desanimados, desacorçoados, desacreditados. Mas quando eles têm um reencontro com Jesus, eles retornam para Jerusalém e vão se encontrar com os discípulos. Porque agora eles compreenderam que o projeto de Deus para você é algo que está além daquilo que o teu olho pode ver ou aquilo que a tua mente pode pensar. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus está vivo. Irmãos, isso é uma certeza tremenda para o coração de cada filho de Deus, de cada filha de Deus. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Então, hoje, eu quero que você compreenda algumas coisas. Primeiro, todos nós temos sonhos e planos que Deus colocou no nosso coração. E Deus vai cumprir cada um deles. Não necessariamente da maneira que nós achamos que Ele vai, mas Ele vai. Eu conversando com o Marcos, o esposo da Rosa, eu estava dizendo para ele, ele está aqui, eu estava dizendo para ele, a Rosa, ela venceu o câncer, a doença, a enfermidade. Ela venceu. Não venceu como nós esperávamos, mas ela venceu. Ela venceu. Ela venceu. E ela está num lugar onde não existe lágrima, não existe dor, onde não existe, irmãos, luto, porque todas estas coisas ficaram para trás. Eu creio que nós vamos poder reencontrá-la, Marcos, vamos poder abraçá-la, vamos fazer um culto lá, né? Vamos reunir lá a comunidade e vamos poder fazer um culto e vamos dançar junto com a Milene, dançar a glória de Deus, o poder de Deus e a vitória de Cristo, porque o que o diabo queria fazer, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele foi derrotado na cruz, em nome de Jesus. Então, irmão, irmã que está aqui, creia. O que Deus colocou no teu coração, Deus é fiel. A palavra do Senhor diz que aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar a obra que Ele colocou no teu coração, na tua vida, no coração da tua família. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Nada pode impedir. Se você anda triste, porque as coisas parecem que não andam bem, saiba duas coisas. Esse lugar é um lugar de passagem. Segundo, o Senhor Jesus, Ele caminha com você nesse momento. Ele está caminhando com você. Ainda que você não perceba, mas Ele está se apresentando na tua vida. Através de alguém, através de uma palavra, através de uma música, através de uma mensagem. Ele fala ao teu coração. Ele dá um novo significado para a tua vida. Uma outra coisa que eu queria dizer para você. Não queira interpretar a palavra de Deus a partir da realidade das circunstâncias. Interprete as circunstâncias a partir da palavra de Deus. Porque homens e mulheres de Deus passaram por situações muito adversas. Viram Deus fazer coisas poderosas na sua vida. Mas também passaram por momentos muito difíceis.
O que esses homens entenderam é que esse lugar aqui na terra é o caminho. É um caminho. E é um caminho em que nós somos úteis para Deus. Você está no tempo em que você é útil para Deus. Você é útil para Deus. Esse é o tempo que você é útil para Deus. Porque nesse tempo você pode fazer queimar o coração de muitos, arder o coração de muitos com a palavra de Deus. Você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Pastor, mas o que eu faço com os meus sofrimentos? O que eu faço com os meus fracassos? Utilize-os para o teu crescimento. Como já foi dito aqui, o momento que nós mais crescemos na vida são os momentos difíceis. Uma árvore, ela se torna forte por causa dos ventos e das tempestades que lhe sobrevêm. Se você criar um pezinho de feijão dentro de um copo, dentro de casa, ele até cresce. Mas se ele tiver com certo tamanho, você for lá e plantar no teu quintal, ele morre. Porque ele não sofreu as intempéries do tempo. Nós passamos, irmãos, por adversidades. Mas presta atenção, e eu quero dizer isso para concluir. As adversidades na sua vida, elas não vêm para matar os teus sonhos e para matar os teus planos. Elas vêm para te preparar, porque Deus quer te usar para algo maior. Os fracassos que você passa na sua vida, olha aqui para mim, eles não têm o poder de destruir a vida daquele que crê. Quando Pedro, ele negou Jesus e ele fracassou, ele pensou que era o fim. Mas Jesus foi ao seu encontro e Jesus disse para ele: Pedro, você vai cuidar da minha igreja. E Pedro no seu coração disse: mas eu sou um fracassado, como que eu vou cuidar da sua igreja? E Jesus disse: Pedro, você vai cuidar da minha igreja, porque eu acredito em você. Mesma coisa que Deus disse para mim e para você nessa noite: eu acredito em você. E é por isso que você está aqui. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua família. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua casa. As portas do inferno não irão prevalecer contra essa cidade. O reino de Deus, ele vai continuar crescendo. O reino de Deus vai continuar ampliando a sua tenda. O reino de Deus vai continuar avançando. E Deus vai continuar fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Deus vai continuar triunfando no nosso meio, porque nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo. E não estamos aqui mais pelo que Ele pode nos fazer. Nós estamos aqui pelo que Ele nos fez. Ele nos deu a vida eterna. E Ele deu a vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque a Rosa, ela cria no seu coração. Cada um com o seu jeito, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações. Mas ela cria. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que nós vamos poder nos reencontrar, assim como eu acredito que Deus está fazendo grandes coisas e que Ele vai continuar fazendo grandes coisas na nossa vida. De repente você está aqui e parece que o teu castelo caiu, desmoronou. Parece que as coisas deram tudo para trás. Tua família se desintegrou. As perdas vieram, parece que o inimigo está vencendo na tua vida, na tua casa. A doença pegou.
Parece que você está cercado por uma multidão, um exército de inimigos, e você não consegue ver nada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, daquele que te escolheu, daquele que te separou. Você é mais do que vencedor, e nada pode mudar essa condição e essa realidade. O apóstolo Paulo diz: nem a morte pode mudar a realidade de que eu estou vivo em Cristo para a eternidade, e de que aquilo que eu orei, Deus, pela sua graça, Ele opera. Deus triunfa e restaura. Pastor, Deus é poderoso para restaurar minha casa? É. Deus é poderoso, pastor, para restaurar minha vida financeira? É. Deus é poderoso, Deus, para mudar minha vida, meu coração? É. Deus é poderoso para me libertar desse vício? É. Deus é poderoso, pastor, para mudar a condição da minha vida? É. Deus é poderoso, pastor, para salvar meu casamento? É. Deus é poderoso para reconstruir a minha vida, me dar uma nova família? É. Deus é poderoso, Deus, pastor, para mudar toda essa realidade, para mudar a cidade, para que haja justiça nessa cidade? É. E é por isso que nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado venha, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino. E essa é a oração que nós temos que fazer, irmãos: que venha o teu reino, Deus, que venha o teu reino, que venha o teu reino, Deus. Que o teu reino se manifeste na minha vida, que o teu reino se manifeste na minha casa, na minha família, que o teu reino se manifeste na igreja, no meio do teu povo, Deus. Que o teu reino se manifeste, Pai, e que eu possa ver a tua glória, e que eu descubra e perceba que eu não perdi, que as coisas não deram errado, mas que as coisas continuam caminhando, e eu verei a tua glória e o teu mover na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu verei os teus grandes feitos na minha vida. Eu entenderei um dia o porquê que eu passei pelo que eu passei, o porquê que eu sofri o que sofri. E eu verei que não dá para comparar o sofrimento que eu tive aqui com a glória que me há de ser revelada. Irmãos, ainda que eu não queira que ninguém sofra, eu louvo a Deus pelas pessoas que sofreram, porque as pessoas que mais impressionaram a minha vida, as pessoas que foram mais extraordinárias no meu caminho, no meu crescimento, foram e continuam sendo pessoas que sofreram, mas que não fizeram do sofrimento um caminho para baixo, mas transformaram o sofrimento da sua vida num caminho para cima. Se tornaram pessoas melhores, se tornaram pessoas necessárias para esse mundo, pessoas que abraçam, pessoas que beijam, pessoas que são carinhosas, que são gentis. Sem essas pessoas eu não sei o que seria desse mundo. Eu louvo a Deus pelas pessoas que sofreram, ainda que eu não queira que ninguém sofra, mas é por causa dessas pessoas que há esperança. Eu quero colocar no teu coração hoje, você que está aqui, talvez você esteja como esses dois discípulos de Jesus, retornando para o passado, e talvez a tua vida hoje seja isso. Eu acreditava que Deus ia fazer, eu estou na igreja há tanto tempo, eu pensava que Deus ia fazer, eu tinha certeza que Deus ia agir. Talvez seja isso que está no teu coração. Jesus veio hoje à noite para dizer que nem uma vírgula do que Ele prometeu para você vai deixar de ser cumprida. Ele veio aqui para dizer para você que Ele é fiel em todas as coisas, e que ainda que você não compreenda o que está acontecendo hoje, um dia você vai compreender. Ele veio aqui hoje para dizer que a vitória é daqueles que temem ao Senhor e confessam o seu nome.
causa dessas pessoas na terra, que ainda há esperança para esse lugar. Você é um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo. E depois que eles compreenderam isso, eles voltaram correndo para Jerusalém. Vamos servir a Deus, vamos obedecer ao nosso Deus e cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Deus venceu na sua vida. Deus venceu na sua vida. Eu nunca esqueço do testemunho do Latmani. Ele estava com uma enfermidade muito grande e ele estava quase morrendo. Ele estava sentindo muitas dores. Ele estava numa cama. E ele um dia orou e disse: Deus, eu quero pedir que o Senhor me livre e me liberte dessa enfermidade. E em nome de Jesus, toda obra do diabo na minha vida caia por terra. Ele orou, deitou, acordou de madrugada com muitas dores. E quando ele acordou, o diabo veio apontar o dedo para ele e dizer: Deus falou que ia fazer, não falou? Não fez. Você orou, não aconteceu. Ele disse assim: Satanás, se cale, porque eu acredito naquilo que Deus disse que ia fazer. E o diabo falou para ele: e as dores? Ele respondeu: ainda que as dores sejam maiores, ainda que eu esteja gemendo nessa cama de uma dor como nunca imaginei sentir, ainda que eu morresse por causa dessa dor, você nunca terá o gostinho da vitória na minha vida, porque a minha vida foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E eu estou vivo para o Senhor e creio no Senhor, e a palavra do Senhor Jesus Cristo se cumprirá na minha vida, e não a sua mentira. No outro dia ele acordou sem nenhuma dor. Mas quando ele foi pregar, ele disse o seguinte: ainda que aquela dor tivesse me consumido, me tivesse levado à morte, jamais eu entregaria para o inimigo a vitória, porque a vitória é daquele que derramou o sangue dele por mim. E mesmo as coisas que eu não consigo compreender aqui, eu irei compreender na eternidade. Mas uma coisa eu sei: Jesus venceu na minha vida, e Ele tem um propósito maior para mim do que eu posso imaginar. Então creia em nome de Jesus, e continue crendo, e continue caminhando, e você vai ver coisas grandiosas Deus fazendo na tua vida. Continue caminhando. Não volte atrás por causa de fracasso. Levanta a cabeça e continua. Não volte atrás por causa de circunstâncias. Continue dando seus passos de fé. Continue movendo as pedras. Continue servindo a Deus. Continue amando a Deus. E se a coisa piora, ame mais a Deus. E se a coisa piora, ame mais a Deus. E você vai ver o inimigo sendo humilhado na sua vida. E você vai ver Deus operando na tua vida poderosamente, fazendo obras extraordinárias que jamais você imaginou que seria feito por alguém nessa terra. Deus usa a tua vida e transforma a tua vida. Coloque-se diante de Deus e creia. Mude a sua vida e a sua história. Pare de brincar com o pecado. Pare de voltar-se para o pecado e para a velha vida, porque isso te atrapalha. Obedeça a Deus e cumpra os propósitos de Deus. E não acredite nunca que o homem de Deus, uma mulher de Deus perdeu. Porque nós temos o sangue de Cristo. Temos o sangue de Cristo. Não sei quanto tempo, irmãos, eu vou estar aqui com vocês. Se vai ser 30, 50, 60 anos. Eu quero estar muito tempo. Eu não sei. Não sei quanto tempo nós vamos estar aqui. Mas isso não importa. Nós somos eternos. E vamos viver a eternidade com o nosso Deus. Aqui na terra é o tempo em que nós somos úteis para Deus, para alcançarmos e resgatarmos aqueles que são dele. E eu quero usar esse tempo que tenho aqui para a glória do Senhor. Não acumuleis tesouro ou coisas aqui nessa terra, mas invista no reino de Deus.
Não se preocupe demasiado com a sua fama, com o seu poder, com o reconhecimento. Irmãos, não pegue gosto pelas coisas dessa vida. Tenha o suficiente para abençoar muito a sua família, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus. Tenha o suficiente para viver bem e para abençoar as pessoas que Deus coloca do teu lado. Não se apegue demasiado a essa vida, porque infeliz é o homem que coloca o seu coração aqui. Feliz é o homem que coloca o seu coração na eternidade. Por isso abraça todos que puder, para levá-los para estarem aos pés de Jesus. Eu quero convidá-lo para você viver essa vida extraordinária e para você não desanimar. Não é o fim, irmão. Você não fracassou, você não perdeu, o diabo não venceu. Ele nunca vai vencer na tua vida, ele nunca vai triunfar na tua vida. Ele é derrotado, ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo. Nossa luta não é contra ele, ele já está vencido. Deus venceu na minha vida e na tua vida, e nós somos mais do que vencedores no nome de Jesus. Tome posse da vitória e da graça do Senhor e reconheça o triunfo de Cristo na tua vida. Não se entregue, porque parece que as coisas não estão dando certo. Elas estão apenas sendo diferentes daquilo que nós pensávamos que seria, mas será muito melhor e muito maior do que nós podemos imaginar. Eu creio em milagres. Eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que está fazendo grande coisa na nossa vida. Eu creio num Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E nada nessa terra pode mover um dedo de Deus, a não ser a sua própria vontade. E nada nessa vida pode mover um dedo da minha vida e da tua vida, dos meus pés, das minhas mãos, a não ser a vontade de Deus. Nada, a não ser que Deus permita. E se Deus permitiu alguma coisa, algo muito maior Ele tem por trás de tudo isso. Por isso que eu agradeço a Deus pela sabedoria dos mais velhos. Porque, irmãos, termino aqui. Quando eu estava uma vez desesperado, eu fui na casa de um idoso, de uma pessoa com bastante idade e que nunca estudou. E eu, no meu conhecimento, nos meus livros, tentando procurar respostas para a minha vida. E sentado no sofá da sala, tomando um café com aquele irmão, ele disse coisas que jamais eu vou descobrir nos livros, que jamais eu vou encontrar numa universidade. Ele me disse coisas que vieram do coração de Deus para o meu coração. Por isso eu louvo a Deus, porque Ele está cuidando da minha vida, da tua também. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levanta a tua cabeça, siga. Não deu para ir por aqui, irmão, vamos por aqui. Fechou esse caminho, não dá para passar, vamos pelo lado. Vamos continuar caminhando, servindo a Deus, crendo no propósito, no amor do Senhor pela nossa vida, fazendo a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, cumpra o propósito de Deus, seja um instrumento de Deus. Não ache que esse mundo aqui é o teu fim. Não faça disso aqui o fim. Isso aqui é um meio. É o meio da gente glorificar a Deus, é o meio da gente honrar a Deus, é o meio da gente servir a Deus, é o meio de você ser útil no reino de Deus, para a glória de Deus. É apenas um meio, porque o nosso fim é o abraço no Senhor Jesus Cristo, quando Ele dirá para você: vinde, bendito do meu Pai, para a morada eterna que eu preparei para você e para todos aqueles que você ama e todos aqueles que você trouxe para estar aqui. Vinde, benditos do meu Pai, para viver a eternidade. Vinde, benditos do meu Pai, aonde não há morte, não há choro, aonde não há dor, aonde todas essas coisas passaram, porque a vida reina neste lugar. Vinde, benditos do meu Pai, porque o teu tempo de trabalho cessou e agora chegou o tempo do teu descanso. Então trabalhe muito, irmãos, para que o teu descanso seja um descanso gostoso na presença daquele que te ama, do teu Deus.